Isto é um HD, ou hard disk, que em português significa disco rígido. Esta peça fica dentro do nosso gabinete. É dentro do HD que fica armazenado tudo o que gravamos ou instalamos em nosso computador. Todas as nossas músicas, fotos, vídeos, trabalhos de escola ou de faculdade ficam salvos dentro dessa peça em nosso computador. Particionar um HD significa dividir o HD. Podemos dividir o nosso HD em duas ou mais partes. Esta seria a parte 1, ou partição 1, e esta seria a parte 2, ou partição 2. Podemos particionar o HD em 3 partes se desejarmos. Então, esta poderia ser a partição 1, esta a partição 2 e esta a partição 3. Particionamos o HD apenas para organizar as nossas informações. Na partição 1, podemos deixar todos os programas que instalamos no computador, como o Windows XP, o Word, o Excel, Photoshop, entre outros. E na outra partição, podemos colocar os nossos arquivos, ou seja, nossas músicas, fotos, vídeos e os nossos documentos, por exemplo. Quando fazemos a instalação de um sistema operacional como o Windows XP, por exemplo, o programa de instalação atribui uma letra para cada partição que criamos. Geralmente, a primeira partição recebe a letra C, a outra partição automaticamente recebe a letra D. Se dividíssemos o HD em 3 partes, essa parte do HD poderia receber automaticamente a letra C, esta partição a letra D e esta a letra E. E assim sucessivamente. Um HD é como um balde. Em um balde pequeno podemos armazenar 1 litro, num balde médio 3 litros e num balde grande 10 litros. Quanto maior o tamanho do balde, maior sua capacidade de armazenar água. Com o HD é a mesma coisa. Ao invés de armazenar água, o HD armazena os nossos dados, como as nossas fotos, nossas músicas, vídeos, trabalhos de escola ou de faculdades, por exemplo. E ao invés de litros, a unidade de medida para um HD é byte, kilobyte, megabyte, gigabytes ou apenas giga. Existem HDs de vários tamanhos. Exemplo, 40 gigas, 80 gigas, 250 gigas. Se a capacidade de armazenar do seu HD é de 80 gigas, podemos dividi-lo, por exemplo, em 2 partes. A partição C poderia ter 40 gigas e a partição D o restante, ou seja, os outros 40 gigas. Agora que já possuímos estes conceitos, podemos formatar nosso computador e instalar o Windows XP. A primeira coisa a ser feita é preparar o computador para que possamos formatar e instalar o Windows XP. Ligue seu computador. Fique pressionando e soltando a tecla Delete do seu teclado até entrar na tela da BIOS do seu computador. Esta é a tela da BIOS. A BIOS é apenas um programa que serve para realizar algumas tarefas em nosso computador. Ela é o primeiro programa que é acionado quando o computador é ligado. Cada computador possui um tipo de BIOS diferente. Caso a tela da sua BIOS não seja igual a esta, não se preocupe. A única coisa que você deverá fazer, mesmo que sua BIOS não seja igual a esta, é procurar uma opção chamada First Boot Device, ou 1ST Boot Device. Geralmente, em todas as BIOS, existem dicas na própria tela para ensinar o básico de como manipulá-la. Nesta BIOS, basta pressionar as setas para cima e para baixo do teclado para mover entre as opções de menu disponíveis. Observe. Para entrar em uma opção do menu, basta pressionar a tecla Enter. Pressione a seta para baixo até encontrar a opção First Boot Device, que significa primeiro dispositivo de boot. Tecle Enter. Utilize as setas para cima e para baixo para selecionar a opção desejada. Selecione HLDTST GCE 8520 e tecle Enter. Aí está. Bem simples, não é mesmo? Vamos explicar em detalhes o que fizemos até agora. GCE 8520 é a marca do nosso aparelho de CD-ROM. Em algumas BIOS, ao invés de aparecer a marca do aparelho,
aparece escrito CD-ROM. O que importa é configurar a opção First Boot Device para ser o CD-ROM. Isso significa dar o boot pelo CD-ROM. Em outras palavras, significa que, quando o computador for ligado, a primeira coisa que ele fará é ler o CD que está dentro do aparelho de CD-ROM. Agora insira o CD de instalação do Windows XP dentro do aparelho de CD-ROM do seu computador. Para finalizar, pressione a tecla F10 para salvar as configurações realizadas na BIOS. Tecle Enter para confirmar. Seu computador será reiniciado. Fique atento para pressionar a tecla Enter quando aparecer esta mensagem. Observe que o computador começará a ler o CD de instalação do Windows XP que colocamos no aparelho de CD-ROM e automaticamente iniciará o processo de instalação, conforme pode se ver nesta tela. Devemos aguardar até que o programa de instalação conclua esta etapa de inicialização. Esta é uma tela de boas-vindas do programa de instalação do Windows XP. Para instalar o Windows XP, pressione Enter. Para reparar uma instalação do Windows XP, pressione R. Para sair do programa de instalação sem instalar o Windows XP, basta pressionar F3 em seu teclado. Pressione Enter para iniciar o processo de instalação do Windows XP. Este é o contrato de licença do Windows XP. Leia o contrato, em seguida pressione F8 para concordar com o contrato. ESC, caso você não concorde com o contrato, e Page Down para ler o restante do contrato. Iremos pressionar F8 para concordar com os termos do contrato. Podemos tentar reparar o Windows pressionando R, ou não reparar pressionando ESC. Reparar significa que o programa de instalação vai tentar corrigir os erros que estão impedindo o seu Windows de funcionar corretamente. Optando por reparar, geralmente, nenhum arquivo do seu computador é apagado, ou seja, seus documentos, fotos e músicas provavelmente serão todos mantidos. Porém, se existirem vírus no seu computador, se ele estiver lento ou travando, é muito provável que estes problemas permanecerão. Por isso, iremos pressionar ESC para continuar a instalar uma nova cópia do Windows XP, sem tentar reparar o Windows que já existe. Com isso, faremos uma limpa no computador, deixando-o novinho novamente. Nesta tela, podemos observar as partições existentes em nosso HD, ou seja, como é que o nosso HD está dividido atualmente. Observe que o nosso HD está dividido em duas partes, a partição C e a partição D. Iremos apagar as duas partições e iremos criá-las novamente em seguida. Ao apagar as partições, tudo que existe em nosso computador será perdido, ou seja, todos os seus documentos, fotos e músicas serão apagados, inclusive os vírus que possam existir no computador. Sempre apague as partições e as crie novamente, assim você garante que os vírus que possam existir no seu computador sejam apagados de uma vez por todas. Porém, não esqueça de salvar seus arquivos importantes em um CD ou pendrive, para evitar de perder tudo. Iremos apagar primeiramente a partição 1, que é a partição C. Para isso, iremos pressionar a tecla D, excluir partição. Nesta tela, o programa de instalação está nos alertando que na partição C, que estamos tentando apagar, existe um sistema operacional instalado, como o Windows XP, por exemplo. E se você apagar a partição que contém o sistema operacional, seu computador pode não iniciar novamente. Como dissemos, isso é apenas um alerta, e como iremos instalar novamente o sistema operacional Windows XP, então não há problema nenhum em apagar esta partição. Por isso, pressione Enter para continuar. Leia os dizeres desta tela. Ela é apenas mais um alerta para evitar que façamos algum erro, ou seja, apagar alguma partição indevida. Porém, como temos certeza de que desejamos apagar a partição C, iremos pressionar a tecla L para excluir a partição.
Observe que retornamos à tela das partições, porém agora a partição C foi excluída. Veja que agora aparece em seu lugar os dizeres espaço não particionado. Vamos selecionar agora a partição D. Agora pressione a tecla D para excluir esta partição. Para confirmar a exclusão da partição D, pressione L. Observe que mais uma vez retornamos à tela das partições, porém agora as partições C e D foram excluídas. Com isso, tudo que existia em nosso HD foi apagado, inclusive os vírus que poderiam existir. Observe que no lugar das partições C e D, que antes existiam, agora aparece somente os dizeres espaço não particionado. E o tamanho do HD agora aparece inteiro, ou seja, 78.160 megas, representando que não existe agora nenhuma partição. Vamos agora recriar as partições, ou seja, vamos dividir o nosso HD de acordo com o nosso desejo. Para isso, aperte a tecla C para criar uma partição. Agora devemos informar o tamanho que desejamos para a nossa primeira partição. Como o nosso HD é de 80 GB, iremos dividir a primeira partição com 30 GB e o restante, ou seja, os outros 50 GB, ficarão para a segunda partição. Observe. Agora basta pressionar a tecla Enter para que a primeira partição seja criada, com o tamanho de 30 GB que acabamos de informar. Pela penúltima vez, retornamos à tela de partições e agora nossa primeira partição foi criada. Perceba que automaticamente foi atribuída a letra C a esta primeira partição. A próxima provavelmente será a letra D e assim sucessivamente. Observe que o tamanho dela ficou com 29.996 megas, ou seja, 29 gigas, ao invés de 30 gigas que foi o que informamos. Não se preocupe com isso, pois o programa de instalação sempre rouba um pouquinho de espaço de armazenamento de nosso HD para suas próprias funções. Aperte a seta para baixo de seu teclado para selecionar o espaço não particionado que ainda resta. Perceba que, como criamos uma partição de 30 GB e o nosso HD era de 80 GB, automaticamente restariam 50 GB no espaço não particionado. Porém, como dissemos, o programa de instalação sempre rouba um pouquinho de memória do HD para suas próprias funções. Agora pressione a letra C para criar uma nova partição nesse espaço de 50 GB que ainda nos resta. Como iremos dividir nosso HD em apenas duas partes, usaremos o espaço total restante para a nova partição. Esta parte do HD será utilizada apenas para guardarmos fotos, músicas, vídeos e documentos importantes. Por isso, a deixamos com maior espaço. Para concluir, pressione Enter para confirmar a criação da segunda partição. Observe que agora temos duas novas partições no HD. A primeira foi atribuída à letra C automaticamente, a qual ficou com 30 GB de espaço para armazenamento, os quais geralmente utilizaremos para instalar programas como o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, entre outros. E logo abaixo foi criada a nossa segunda partição, a qual também foi atribuída automaticamente à letra D pelo programa de instalação do Windows XP. Selecione a partição C, a qual será utilizada para instalarmos o Windows XP nela. Poderíamos instalar o Windows XP na partição D, porém não é muito comum e nem recomendado. Agora pressione Enter para instalar o Windows XP nesta partição C. O programa de instalação do Windows irá agora formatar a nossa partição C, ou seja, ele irá prepará-la para instalar o Windows XP. Para isso, selecione a opção Formatar a partição utilizando sistemas de arquivos NTFS. Tecle Enter para continuar. Agora basta aguardar até que o processo de formatação seja concluído. Isto poderá levar alguns minutos até que tenhamos que realizar algo novamente. Esta tela ficará parada até que você clique no botão Avançar, para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar.
Digite aqui o seu nome. Pode ser apenas o primeiro nome, e o ideal é que não tenha espaço nem vírgula, nem acentos ou cedilha. Não é necessário preencher o campo Organização, que seria, no caso, o nome da empresa onde este Windows está sendo instalado. Após preencher o nome, e para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. Informe agora o número de série, que em inglês é chamado de Serial Number, ou Product Key. Geralmente esse número encontra-se na capa do CD de instalação do Windows XP. Após preencher o número de série corretamente, e para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. Digite aqui o nome que você deseja dar ao seu computador e, em seguida, digite uma senha e confirme. Para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. Mesmo que a data ou a hora do seu computador esteja incorreta, se você clicar em Avançar sem corrigi-la, não terá problema algum, pois depois que o Windows XP estiver instalado, você poderá arrumá-la sem maiores problemas. Por isso, para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. Nesta tela, selecione a opção Configurações típicas. Para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. Caso o seu computador esteja conectado a outros computadores, fazendo parte de uma rede de computadores, então você deve indicar qual o nome do grupo de trabalho desta rede. Se você não souber o que é uma rede, não se preocupe. Apenas preencha os dados exatamente como mostra nesta tela. Para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. O Windows XP está tentando configurar o seu monitor, ou seja, está tentando fazer com que as imagens apareçam bem nítidas na tela do seu computador. Para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão OK. Estamos quase no final. Para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. Selecione a opção Não, deixar para depois, conforme mostra nesta tela. Para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. Informe o seu nome e coloque um pontinho no final. Exemplo, Patrícia. O fato de colocar um pontinho é apenas para diferenciar do nome que demos ao nosso computador no passo anterior desta instalação. Isto se deve, pois o Windows XP não aceita que seja dado o mesmo nome que utilizamos anteriormente. Para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Avançar. Para que o processo de instalação do Windows XP possa continuar, clique no botão Concluir. Parabéns, você acaba de aprender a formatar o seu computador.